Boa tarde e sejam bem-vindos àquele que é o último de 6 debates que aqui realizamos sobre o setor imobiliário, a habitação em Portugal. Hoje o tema que vamos debater tem um ponto de interrogação no final. Habitação para todos? É sem dúvida um dos grandes desafios dos últimos tempos. Os jovens estão a sair cada vez mais tarde de casa e alguns estão mesmo a regressar para junto dos pais. E as dificuldades em conseguir uma habitação já não é um problema apenas da classe baixa, mas também da classe considerada como classe média. É um problema, portanto, de todos, numa sociedade que se pretende justa e inclusiva e onde o direito à habitação tem proteção constitucional. Para este debate, conto com 4 oradores que chamo agora para se juntarem a mim. Hugo Santos Ferreira, Presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários. Também João Moreira, administrador do Grupo Ferreira. Pedro Vicente, CEO de Overseas. E o David Mourão Ferreira, diretor de Novos Empreendimentos da Era. Façam favor, vamos ocupar então os lugares no palco. Bem-vindos e boa tarde. Hugo Santos Ferreira, no último debate já tivemos a oportunidade de falar aqui sobre alguns dos problemas do setor imobiliário e da forma, enfim, do que pode facilitar a obtenção de habitação. Eu estava a referir-me aqui à questão dos jovens e à dificuldade da classe média também chegar muitas vezes a este mercado. Os preços estão a subir, vão continuar a subir. Qual é a perspectiva que tem para os próximos tempos? Bom, antes de mais, muito boa tarde. Agradeço à Era e ao Expresso este convite para aqui estar. É com muito gosto que vimos falar sobre este problema que nos preocupa a todos enquanto cidadãos e enquanto empresários responsáveis que somos e que o setor imobiliário é, que é o tema da habitação. O problema da habitação, do acesso à habitação e em especial também dos jovens, é só um. É uma enorme falta de oferta para um aumento da procura gigantesco que se mantém e se agrava. E, portanto, esse deve ser sempre o caminho. Trabalhar em medidas que combatam o problema da oferta e, portanto, que no fundo tragam mais casas ao mercado que os portugueses possam pagar e enfim, para uma procura que se manterá e que acrescerá, não só a nível internacional, e enfim, penso que é muito positivo termos estrangeiros que venham para o nosso país, que aportem riqueza ao nosso país, que dinamizem a economia das nossas cidades, que dinamizem o turismo de Portugal e das nossas cidades, mas que, naturalmente, enfim, muitas vezes também têm que ter a sua casa, enfim, para viver e para passar as suas estadias. Mas, de facto, contribui para esse aumento da procura, mas que só pode ser resolvido, como dizia, do lado da oferta. E, portanto, todas as medidas, quer a nível político, e quando a nível político digo para construção e promoção pública, quer para promoção privada, portanto construir mais casas com promoção pública ou construção privada, esse deve ser o caminho. Medidas como aquelas que, enfim, temos mediaticamente ouvido falar de castração da procura, basta fazermos um benchmarking, portanto uma análise internacional a tudo o que foi tentativas de medidas feitas, em especial na Europa, nesse sentido, que levaram precisamente ao contrário, veio inflacionar ainda mais o preço das casas, enfim, e em alguns casos, basta olharmos, por exemplo, para o caso alemão, claramente violador das normas, no caso nacionais na Alemanha, aliás foi o próprio Tribunal Constitucional alemão que o decretou, e até, enfim, vivendo nós na Europa e no espaço europeu, eu diria de legitimidade e de legalidade bastante duvidosa, enfim, porque vivemos num mercado de livre circulação e de igualdade entre todos os cidadãos. E, portanto, enfim, deixo já esta nota que as medidas que devem ser para construir mais casas, trazer mais oferta e quaisquer medidas que possam enfim, de forma mais popular e populista, pretender ser imputadas a uma castração da procura, nomeadamente a investidores ou a estrangeiros, enfim, basta olhar para os exemplos que temos a nível europeu, terão exatamente o contrário. Por uma razão muito simples. Quem tem neste momento capacidade financeira, liquidez, capital para colocar mais casas no mercado, são também esses próprios investidores internacionais que, enfim, conseguem aportar casas também na habitação acessível ao nosso país. No último programa, enfim, referi isso de alguma forma, nós só conseguimos resolver o problema da habitação, que é grave e se agudiza, com projetos de larga escala. Não pode ser apartamento a apartamento, casa a casa. Temos que pôr estes investidores internacionais que querem construir casas
para a habitação, quer para venda, quer até para arrendamento, enfim, o arrendamento é uma também das formas mais rápidas e mais eficazes de resolver o problema da habitação ao dispor dos portugueses. E o que eu posso aqui testemunhar de viva voz é que esses investidores querem, estão disponíveis, têm capital para o fazer, só precisam que os projetos sejam económica e financeiramente viáveis, porque senão vão investir noutras cidades e noutros países. E ter projetos para a habitação, onde o licenciamento se agrava e onde as casas ficam presas durante 5, 6 anos. Termos uma carga fiscal que inviabiliza a viabilidade desses projetos, que torna a casa dos portugueses caras. Quando temos uma legislação do arrendamento que é de uma instabilidade atroz, alterada mais de uma vez por ano, de facto, a mensagem que passamos a esses investidores que querem fazer casas que os portugueses podem pagar é que neste momento no país ainda não são bem-vindos, enfim, e infelizmente não conseguem desenvolver esses projetos. João Moreira, como é que se consegue construir para dar casas acessíveis numa altura em que os materiais, a construção, está em patamares de preços muito caros? Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer à ERA e ao Expresso e parabéns aos dois também pelos 25 e 50 anos. O problema do custo de construção é um tema importante, naturalmente, mas antes de colocarmos a questão do aumento do custo de construção, temos que colocar a questão dos custos de contexto. Isto é, nos últimos anos assistimos a uma subida de preço de venda por via, naturalmente, do contexto macroeconómico, nomeadamente a questão monetária e as taxas de juros ficarem a 0%, a permitir às pessoas e permitir a maior procura de habitação. Isso levou ao aumento do preço. Temos assistido na última década a subida de preço de 80% do custo das casas, do preço de venda das casas, mas ao mesmo tempo não temos acompanhado com o poder de compra. Isto criou um gap e uma dificuldade cada vez maior à classe média de comprar casas. Como é que nós podemos... E essa subida é justificada unicamente pela escassa oferta? Essencialmente o mercado até agora formou preço em preços altos, com produto de pouca escala, isto é, o que o Hugo tem dito. O único reparo que eu posso fazer ao Hugo é que os investidores nacionais também estão interessados em investir em parques habitacionais de dimensão, igual àquilo que tem feito no estrangeiro. Com economias de escala podemos conseguir ter uma otimização de custo e com isso conseguir apresentar no mercado de habitação que seja capaz de responder a este flagelo que temos neste momento, que é a procura de habitação por parte da classe média e não conseguir ter poder de compra para isso. Julgo que existe um conjunto grande de investidores nacionais e internacionais capazes e disponíveis para isso. Podemos depois falar da industrialização da construção, podemos falar da sustentabilidade, isso tudo no âmbito de projetos com escala, no âmbito de projetos bem pensados, é possível dar essa resposta. É isso que eu para já queria dizer. Nós temos essa resposta e mais tarde temos. E o que é que bloqueia essa construção em escala? Neste momento, a grande dificuldade que temos tido é sempre a questão, por um lado, da questão dos PDMs e da burocracia legislativa que temos hoje em Portugal, grande, o peso da carga fiscal também, bastante grande, e portanto leva-nos a nós, enquanto promotores, a um atrasar de conseguirmos os objetivos, seja de licenciamento, seja de construir, e com isso muitas vezes nos desinteressarmos por esses projetos com maior dimensão, porque assumimos também maior risco. E, portanto, há necessidade de agilizar todo o processo, há necessidade das autarquias, o próprio Governo, ajudar-nos a tornar o processo menos pesado e menos custoso. Menos custoso tem a ver com a questão fiscal também, naturalmente, para que dessa forma conseguimos refletir no final, no preço de venda das casas, um preço mais compatível com a necessidade das pessoas. O Hugo Santos Ferreira, não neste debate, mas do debate de há 15 dias, falava daquilo que era a instabilidade das regras em Portugal. Eu há pouco ouvi-o também aqui numa conversa antes deste debate a falar de um projeto e da longevidade desse projeto. Essa estabilidade das regras, a estabilidade legislativa também é importante e é ponderada quando se investe? Claro que sim. Por exemplo, uma das questões que ainda não foi aqui abordada é, por exemplo, a questão dos PDMs e as alterações que os PDMs sucessivamente têm vindo a sofrer
nomeadamente reduzindo as capacidades construtivas pelo efeito da sustentabilidade e a necessidade de uma menor pegada ecológica. Essa variação cria incerteza nos preços dos terrenos, fazendo com isso aumentar também esse preço. Isso não tem contribuído naturalmente para a formação do preço, que o preço seja um preço possível para construir para a classe média. Quando as regras estiverem mais estáveis e tivermos possibilidade de criar produto com escala e rápido, aí conseguimos naturalmente oferecer um produto mais barato. Sobre a questão que abordou, relativamente à questão de temporária, aquilo que há bocadinho falamos era a questão do arrendamento. E a lógica do arrendamento, naturalmente, é preciso que nós, enquanto promotores, conseguirmos também ter estruturas financeiras portuguesas que nos acompanhem, um bocado para evitar as estruturas internacionais, nestes projetos de arrendamento, financiamentos de longo prazo, coisa que hoje as instituições bancárias portuguesas ainda não estão com essa capacidade. David Mourão Ferreira, é o responsável do departamento agora ia aqui a ler o seu cargo, mas sei que depois houve aqui uma mudança, diretor de novos empreendimentos, e daí a minha hesitação. De que forma é que o setor da mediação imobiliária pode contribuir para este problema da pouca existência de imóveis no mercado? Os mediadores têm aqui um papel fundamental, eu diria, para todas as partes, tanto para o cliente final, como também para os promotores imobiliários. No que diz respeito aos clientes finais, há um papel fundamental aqui, que é, por um lado, nós trabalharmos com os promotores e de fomentarmos a nova construção, por outro lado, de fazer chegar esses projetos aos clientes. Nós, a título de exemplo, na ERA, lançamos para o mercado todos os anos cerca de 300 empreendimentos e temos uma monta brutal. Nós, no nosso site, temos 2 milhões de visitas por mês. Portanto, é aqui um veículo de informação e de fazer chegar essas oportunidades que são escassas à classe média portuguesa, e depois também porque os auxiliamos durante todo o processo e somos intermediários de créditos e essa questão toda. Portanto, isto para os clientes finais é o nosso papel. Junto dos promotores imobiliários, temos também um papel fundamental, muito a ver com aquele trabalho que eu tinha falado dos clientes finais, que é o facto de nós conhecermos o mercado. Nós estamos presentes no país inteiro, nós trabalhamos muito bem o território e por isso nós conseguimos saber exatamente quais é que são as necessidades do mercado e onde é que estão as melhores oportunidades. Nós temos, eu não vou falar em termos de clientes, mas em termos de compradores qualificados, ou seja, aqueles compradores que nós sabemos exatamente o que é que procuram, quais é que são as tipologias, o orçamento e as características que mais valorizam, nós temos 180 mil clientes disso. E, portanto, acabamos por conseguir ler o mercado e depois passar essa informação para os promotores, seja através da identificação das melhores oportunidades, seja depois, durante todo o processo, que é um papel fundamental e que felizmente tem crescido, que é essa articulação e parceria dos promotores com os mediadores para... De que forma é que mede o pulso aos promotores imobiliários nesta altura, que é de alguma incerteza do ponto de vista económico? Havendo procura por parte dos clientes e até para projetos muito feitos à medida, pelo que estava a dizer, há confiança por parte dos promotores para investir? Confiança, eu diria que existe. Então, o que é que há falta? alguns receios, obviamente. Estava aqui a falar da questão da procura e da oferta. Eu acho que há aqui um paradoxo um bocadinho engraçado, que é a procura é brutal, não existe oferta nenhuma, mas depois também não existem as condições para fazer com que os promotores possam fazer chegar estas oportunidades ao mercado. Eu acho que aqui é que está a grande questão. O problema da habitação é um problema sério, que tem várias causas e só se resolve com a vontade e o compromisso de todos, do Estado, como nós tivemos a ver nas últimas semanas, das autarquias, dos promotores, enfim, é uma responsabilidade de todos nós. E quando nós olhamos aqui para essa questão da escassez de oferta para a classe média, e eu pegava muito aqui no que o João disse, há aqui 2 leituras que nós temos que fazer. Uma que é simples de perceber,
e uma outra que é mais complexa. A primeira tem a ver com o porquê que não existe casas novas para a classe média, o porquê da escassez. E eu digo que não há muito espaço para dúvidas porque é uma questão matemática, como o João estava a falar. No fundo é como se nós tivéssemos uma equação em que de um lado temos os custos dos promotores e que aumentam todos, o valor dos terrenos, como o João estava a falar, o custo das matérias-primas, o custo da construção, dos materiais, e também outros custos inerentes à burocracia nos licenciamentos, à falta de mão de obra. Enfim, há aqui uma série de custos que aumentam, mas do outro lado da equação está o orçamento do cliente final que não acompanha a evolução, pelo contrário. E por isso não existe mais oferta para a classe média, não é por falta de interesse, também não é por falta de procura, porque como tínhamos visto, o que entra no mercado para a classe média de qualidade é absorvido num instante. É aqui um problema de rentabilidade e de viabilidade. Portanto, eu diria que é aqui que está o grande trabalho. Passando para a segunda leitura, obviamente que desta primeira leitura podemos discutir muito, podemos discutir se afinal o que é caro são as casas, se é os salários em Portugal que são baixos, se é uma junção de tudo, e eu acabo por achar que é isso. A segunda leitura, que é mais complexa e que advém desta primeira, tem a ver com o porquê que isto acontece e o que é possível ser feito. E no fundo é um problema aqui que já tem vários anos. Eu lembro-me, por exemplo, no final de 2019, a APPI, o Confidencial Imobiliário, no Property Investment, Portuguese Investment Property Survey, de final de 2019, já apontava para todas essas preocupações. Portanto, não mudou nada desde aí. Obviamente que nos últimos anos formou-se aqui uma tempestade perfeita, primeiro com a pandemia e a consequente disrupção das cadeias de produção e distribuição, mais tarde com questões mais do comércio internacional ou geopolíticas, que levou a um custo muito alto do shipping e, portanto, isso teve um forte impacto no imobiliário, e agora mais recentemente com a guerra na Ucrânia, a crise energética, a inflação, o aumento das taxas de juros. Portanto, há aqui, no fundo, uma série de fatores que estão a dificultar a nova oferta, mas que, como eu disse, só se resolve também com o envolvimento de todos nós. Pedro Vicente, estamos a falar sobretudo de falta de casas para a classe média. Só faltam casas para a classe média ou faltam casas para outras classes? Olha, eu, antes de mais, muito obrigado pelo convite ao Expresso e à Era. Estou aqui com muito gosto. Vamos ver, a oferta é deficitária ao nível da classe média, e algo que eu gostava de aproveitar para dizer aqui é que vai agravar-se, e vai agravar-se bastante. Portanto, o problema que nós estamos aqui a tratar, e que, como o David disse, falávamos já dele, o setor falava dele já desde 2019, nada foi feito, entretanto, no sentido até da concretização de medidas que a APPI tem vindo a pedir que sejam tomadas, nomeadamente o IVA da construção a 6%, que no caso da reabilitação foi um sucesso. Portanto, assistimos ao longo dos últimos anos a inexistência de uma política de habitação sólida, estruturada e convencionada entre todos os atores a nível nacional, e, portanto, a falta que já se faz sentir e que é óbvia e que já aqui foi amplamente reportada para a classe média vai agravar-se, o que é dramático. Ao nível da construção para outros setores, sim, é provável que haja uma travagem, aliás já estamos a sentir, já há indícios dessa travagem nesse setor. Travagem de quem? A travagem dos investidores, essencialmente, ou seja, em períodos de incerteza e de alguma insegurança de mercado, novos projetos que estariam para ser lançados, nós assistimos já a algumas travagens e algumas desistências de investimento. E, sobretudo, num mercado como o português, que é pouco amigo de quem investe, é um mercado muito instável, inseguro, particularmente inseguro para quem investe devido a aspectos que já têm sido aqui mencionados pela instabilidade legislativa, pela falta de medidas de incentivo à construção. Portanto, isto para dizer que, no geral, é natural que haja uma travagem. Essa travagem vai, ou abrandamento, eu diria mais abrandamento, chamar-lhe a travagem no setor da classe média, portanto, neste segmento da classe média, que vai ser dramático.
E isso levará a um aumento dos preços também? Ou pelo contrário? Diz-nos a economia básica, aqueles princípios básicos de economia, de facto, que quando a procura existe e não há oferta, que a escassez determina que o preço suba, não é? Eu sinceramente acho que nesse setor da classe média, os preços não podem subir muito mais, sou pena de que as pessoas deixem mesmo de comprar. Porém, o que se tem verificado é que, como o David disse, o que chega ao mercado desaparece porque não há. Pronto. Mas, como digo... E desaparece independentemente do preço? Bem, o preço ainda vai estando ao alcance dos portugueses. O que eu digo é que vai agravar-se e é provável que venha a aumentar, o que define a impossibilidade de compra de habitação. E essas habitações que entram no mercado e que desaparecem rapidamente, estão a ser absorvidas pelas famílias ou estão a ser absorvidas sobretudo por investidores? Estão a ser absorvidas por algumas famílias, mas notamos que o drama do acesso ao financiamento por parte das famílias é enorme. Ou seja, vemos muitas famílias a tentarem comprar casa e depois de simulações e de testes de esforço à sua capacidade financeira para a compra de habitação, desistem pura e simplesmente. Depois, sim, acabamos por assistir à compra por parte de alguns investidores para o mercado de arrendamento, que ainda é, apesar de tudo, aquilo que vai mantendo algumas unidades no mercado para arrendamento. Mais uma vez, a preços que continuam a subir, como temos visto nos últimos tempos. E qual é o perfil desses investidores que procuram casas com as quais vão fazer negócio? Muitas vezes até são nacionais, que têm poupanças, que têm uma herança, que vendem um ativo e que pretendem reinvestir o dinheiro que têm e, de facto, como o mercado do arrendamento está a este nível, segue sendo um investimento razoável, às vezes até para uma família. Hugo Santos Ferreira, não sei se concorda com a ideia do perfil do investidor em Portugal, daquele que compra casas para arrendar, se de facto também tem esta ideia de que é o português com algumas poupanças e que encontra ali uma outra oportunidade de negócio, mas a ser assim, os preços vão continuar altos porque essas pessoas também não têm grande capacidade para reduzir preços, porque em alguns casos, a par com a herança, tiveram que recorrer também a uma fatia do crédito e, portanto, têm que manter os preços altos para compensar aquilo que é a dívida que têm nesse investimento? Bom, eu insisto neste ponto. O problema dos preços altos ou do imobiliário do imobiliário com preços altos, não é um problema dos investidores, não é um problema dos estrangeiros, por uma razão muito simples. O problema é, insistindo neste ponto, falta de oferta, não temos oferta para a enorme procura que há, quer nacionais, quer de estrangeiros, e depois aproveito para desmistificar aqui um bocadinho essas ideias, porque o próprio INE veio há muito pouco tempo, segundo dados muito recentes, dizer que 90% do volume de vendas de casas em Portugal é realizado por residentes em território nacional, portanto por nacionais, e que 85% do volume de venda de casas em Portugal é absorvido pelas famílias portuguesas. Mais, no próprio Golden Visa, o próprio programa de vistos Gold, que tantas vezes se fala e tantas vezes é atacado, se formos olhar ao peso que ele tem no nível das transações imobiliárias em Portugal, portanto Portugal enquanto país, representou 3,8% das vendas. Se formos às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, onde o problema da habitação de facto é grave, estamos a falar apenas de 6%. Portanto, o peso que os investidores estrangeiros têm no nosso país é diminuto. O problema não é a procura, o problema é a falta de oferta. A minha pergunta ia precisamente nesse sentido. Portanto, olhando para este mercado do investimento, assente em famílias que olharam para uma determinada habitação, precisamente como um fator de investimento, eventualmente até a pensar na reforma, qual é o futuro de um arrendamento mais barato? Porque estaremos perante investidores que terão pouca capacidade para fazer face a impostos altíssimos e para fazer reduções de preço, porque também eles têm nessa habitação o seu ponto seguro. Como é que se resolve isto? Deixe-me dar-lhe aqui mais 2 ou 3 dados que penso que são importantes. Além do peso dos investidores estrangeiros em Portugal, a nível do que é as transações nacionais de ser de facto diminutas e quer também nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, este é o problema. É que entre 2010 e 2021 construímos menos 15% dos focos que construímos entre 95 e 2010 e estamos a construir cada vez menos. E dou-lhe outro número.
O ano passado teremos transacionado 161 mil casas no continente, se somarmos as regiões autónomas, andaremos aí nas 168 mil casas. Veja que destas, apenas 10% foi na construção nova. Isto quer nos dizer alguma coisa? É que realmente nós não estamos a construir e estamos a construir cada vez menos. Porquê? E permitam-me usar esta ilustração que o David Mourão Ferreira fez, que eu penso que é boa para quem nos vê em casa perceber, que é imaginar um projeto imobiliário como uma conta de somar. Um projeto imobiliário é uma conta de somar, de custos. E temos os custos à cabeça da construção, que galoparam. Galoparam com a pandemia e estão a galopar com a guerra. Estão a galopar por causa do aumento da dificuldade dos abastecimentos, estão a aumentar devido ao custo energético, estão a aumentar por causa da falta de mão de obra, que já não há e se agrava. Nós estimamos que haja mais de 90 mil trabalhadores em falta no setor da construção. Pior, a própria execução dos PRRs nacionais e internacionais vai ser o pior inimigo para a questão da habitação. Isto também tem que ser dito, nomeadamente pela questão da mão de obra. Porquê? Porque nós, na última década, é preciso ver, nós não tínhamos iniciativa pública, não tínhamos obra pública e, portanto, tínhamos toda a capacidade de mão de obra instalada no nosso país alocada à promoção imobiliária privada. Ora, é bom de perceber que, tendo agora um PRR com mais obra pública e, pior, vamos ter outros PRRs estrangeiros que também vão ter obra pública, essa capacidade que nós já tínhamos e que era diminuta e que faltavam mais de 80 mil trabalhadores, vai-se agravar, porque os trabalhadores vão preferir, os portugueses que ainda cá ficaram, ou os trabalhadores que ainda preferiram ficar em Portugal, com a execução do PRR nacional ou com os estrangeiros, vão preferir ganhar o dobro ou o triplo para países como França, Alemanha, etc. E, portanto, o problema da mão de obra também se vai agravar e, portanto, isto tudo são parcelas de um projeto imobiliário. Em cima disto, temos a parcela dos atrasos do licenciamento. Cada ano há mais licenciamentos, já vimos nas edições passadas, é mais um custo que nós temos num projeto. Temos o custo dos impostos. Temos o IVA a 23%, uma taxa não dedutível num projeto que é pago pelos portugueses no compra da casa. Temos o AIMI que teima em não acabar e que já devia ter acabado. Temos um IMT, que era a antiga CISA, que era transitório e já devia ter acabado e são mais 7,5% com taxas progressivas que os portugueses pagam. E, portanto, esta imagem eu penso que é muito boa para quem nos está a ver em casa perceber qual é o papel que há aqui que o Estado tem nesta matéria. As parcelas somam-se e somam-se e somam-se e somam-se e agora vamos ter mais custos, porque a própria sustentabilidade, e eu devo fazer aqui esta ressalva, nós estamos todos comprometidos com o Pacto Ecológico Europeu e o combate às alterações climáticas. Agora, temos que perceber que isso é mais um custo. As casas, para deixarem de ser, passa a expressão, castanhas e passarem a ser verdes, é mais um custo. Quem é que está a pagar a construção de casas verdes? Não temos financiamento para isso. E, portanto, é mais uma parcela. Qual é o papel? O papel do Estado para os portugueses terem casas que podem pagar é olhar para as parcelas da conta de somar do que é um projeto imobiliário e começar a tirar parcelas. Vamos resolver os licenciamentos, a conta de somar desce. Vamos resolver o problema dos impostos, vamos tirar impostos. E a parcela. E, portanto, eu acho que isto é uma imagem muito boa para explicar qual é o problema da habitação. É uma conta de somar que não para de somar e não para de ter mais parcelas. O objetivo que todos temos que fazer, nomeadamente o Estado, enquanto garante da habitação para os portugueses, é tirar parcelas à conta de somar. Enquanto isso não for feito, também na questão do arrendamento, e já o falámos isso nas anteriores edições, também vamos ter portugueses que não podem arrendar a casa. Enfim, não me vou estar a repetir, já falámos nas anteriores edições, mas eu gostava de deixar esta ideia da conta de somar. Temos que tirar parcelas à conta de somar. Vamos obrigar aqui o João Moreira a fazer contas. Ser mais positivo. A fazer contas, porque de facto esta questão da mão de obra é um problema e não é só no setor da construção. Estamos num país envelhecido e, portanto, vai chegar a todos os setores. Se tirássemos esta parcela de dificuldade, usando aqui as palavras do Hugo, seria efetivamente mais fácil construir em Portugal? Vamos lá ver. Sim, é uma parte do problema. Nós temos que pensar, muitas vezes, o imobiliário não tem rodas. Os impostos em Portugal, ao longo das últimas décadas, têm vindo a aumentar consecutivamente sobre a parte patrimonial. Isto é, ao Estado é mais fácil cobrar impostos ao património do que ao rendimento. O rendimento não tem necessidade muitas vezes de ser feito em Portugal.
E, portanto, isto leva ao quê? Leva que a carga fiscal cada vez, e a tendência infelizmente é essa, é que é mais fácil cobrar impostos numa globalização ao património imobiliário do outro tipo de património. E, portanto, nesse princípio, temos vindo a assistir nos últimos anos, nas últimas décadas, um crescente aumento da carga fiscal sobre o património. E, portanto, isso não ajuda. A questão da mão de obra, obviamente, temos que encontrar solução para ela. Naturalmente que temos a questão da mão de obra sempre compatibilizada com a questão dos materiais. Aí vamos ter que encontrar soluções de industrialização e de economias de escala para podermos apresentar o produto. Eu queria ser positivo e dizer que é possível, e vamos conseguir com certeza, resolver o trade-off que existe entre o poder de compra português e o valor das casas. Vamos ter que, nestes próximos anos, todos, os público e privado, e o público aí tem uma parte importante de nos poder ajudar também, a encontrar soluções para apresentar no mercado. E esta questão da sustentabilidade poderá ter algum retrocesso para fazer face aos preços? Esse é outro paradigma também que nos tem levado a nós todos a que o custo de construção também fique mais alto. Quer dizer, nada ajuda, infelizmente. A sustentabilidade obriga-nos a todos, e a certificações energéticas e as certificações ambientais, que hoje em dia cada vez mais temos que colocar nas nossas casas, obrigam a que o valor da casa seja mais alto. Agora, também há uma questão... E porquê? Porque os materiais são mais caros ou porque não há no mercado empresas que já consigam construir de forma sustentável e simultaneamente económica, ou aos mesmos preços? Porque as casas de 2022 e 2023 são completamente, as que estamos a terminar e, portanto, licenciadas a partir de 2021, são completamente diferentes ao nível tecnológico das casas anteriores a esse período. Atualmente, as casas obrigam-nos, na habitação, a legislação obriga-nos a certificação A, energética, o que leva a que o investimento nesse tipo de equipamentos muito superior. Todas as casas têm soluções térmicas muito mais avançadas que aquelas que tivemos até então, e que leva a que este custo de construção também seja mais elevado. Temos melhores casas, temos casas melhores preparadas para estas questões energéticas atuais da poupança de consumo energético e estes problemas climatéricos. As nossas casas hoje em dia cada vez são melhores, temos os estándares normativos cada vez mais europeus, o que leva também a que, ao nível da dimensão das casas e do seu layout, também vão ser reduzidos, porque a Europa também tem casas mais pequenas. E, portanto, aquilo que vai acontecer no futuro, e a tendência que vamos ter no futuro, é ter casas mais pequenas, mais confortáveis, com maior poupança energética e mais sustentáveis. É isso que é o caminho, é isso que a Europa nos obriga. Naturalmente, isso vai ter efeito no preço. Se calhar, reduzindo as áreas, poderemos talvez começar a compatibilizar mais preço. É isso. David Mourão Ferreira, o tema deste debate que aqui nos junta é habitação para todos, com um ponto de interrogação. Quando os clientes surgem perante si, muitas vezes esta carga fiscal elevada é o que pesa para haver uma desistência no negócio? Eu diria que é mais uma. Mas o cliente, quando procura um mediador imobiliário, já tem consciência do quanto vai pagar em impostos e já contabilizou esse preço naquilo que é o seu valor do investimento? O cliente hoje em dia está mais informado do que estava há uns anos, mas eu diria que ainda existe uma certa falta de conhecimento. Aliás, nós há umas semanas atrás aqui num dos painéis discutia-se aqui a questão da literacia financeira e a literacia imobiliária, e portanto há aqui muita coisa que não é clara para os clientes, e aí também o papel dos mediadores para poderem auxiliar nesse processo todo, mas eu diria que não é só a questão fiscal, no fundo há uma série de fatores que pesam. Depois também não ajuda muito das notícias que vão saindo e que se vai criando aqui uma ideia de bolha. Parece que nós portugueses não sabemos estar bem, estamos sempre a criar um problema. Há uns anos falava-se do problema da bolha imobiliária, os preços são demasiado altos, o mercado vai cair, vamos voltar para o subprime. O mercado continuou bastante sólido, então mais tarde teve que ser a pandemia também ia dar cabo do imobiliário. Isso quer dizer que está otimista quanto ao futuro?
moderadamente otimista. Acho que, como eu tinha falado há pouco, há muito que há para fazer, há muito que já começou a ser feito. Eu falava do estudo da APPI e do Confidencial Imobiliário, e muitas coisas começaram a ser feitas. Desde aí, um dos temas era a industrialização, que o João estava a falar, ou a assemblagem já se começa a crescer e permite baixar os custos. A pré-fabricação, não é? Exatamente. Existem muitas, cada vez também existe há uma escolha de materiais alternativos que permitam também baixar, e, portanto, há muita coisa a ser feita, e, portanto, o porquê de eu estar moderadamente otimista é que eu sei que faz parte do contexto, há muita coisa que é claro que é preciso ser feita, não vai, eu não diria que se vai resolver tudo de uma só vez, mas a procura é demasiado alta e, portanto, havendo procura, é preciso criar as condições para haver mais oferta. E aí conseguimos corrigir os preços e aumentar a oferta para as famílias portuguesas. Pedro Vicente, e nesta resposta da habitação para todos, a esta questão que hoje aqui colocamos, de que forma é que pesa o envelhecimento da população naquilo que é a sua experiência no contacto direto com os clientes? Bom, como eu disse já, eu penso que o problema da habitação para os portugueses vai se agravar. Os promotores imobiliários, à conta de todos os fatores que já foram aqui mencionados, vão se refugiando em segmentos mais líquidos, segmentos premium e ditos de luxo. De rendimento mais rápido? Pronto, onde o risco aparentemente pode ser reduzido ou menor. E, portanto, era um alerta que eu gostava de deixar, aproveitar esta oportunidade para deixar, em que o problema da habitação para portugueses vai agravar-se. Também se vai agravar. Disse para portugueses, eu vou ter que fazer aqui um parênteses, porque de facto tem realçado muito a questão dos investimentos estrangeiros e que o problema não é por aí, mas creio que já é a segunda vez que realça o facto de ser a habitação para portugueses. Defenderia a possibilidade de fechar as portas, claro, mas defenderia a possibilidade de fechar a porta a investidores estrangeiros sem residência em Portugal, com mais capacidade económica e poderão estar a fazer subir os preços? O Hugo Santos Ferreira mencionou aqui a percentagem ínfima de compras por estrangeiros de habitação em Portugal. Essa medida constituiria uma irresponsabilidade e seria inadmissível numa economia débil como a portuguesa, altamente dependente de investimento. Não há dinheiro em Portugal e nós estamos, desgraçadamente, mas estamos muito dependentes do investimento estrangeiro. E a não ser que queiramos ficar nos próximos tempos orgulhosamente sós, como uma Rússia, por exemplo, em termos políticos, de facto não podemos fechar essa porta. Não podemos, não temos condições para isso. E, portanto, acho que há uma terrível confusão com a questão do investimento estrangeiro e muito mais ainda com a questão da habitação comprada por estrangeiros. Veja que Lisboa, pela primeira vez em décadas, tem a sua população a aumentar, é indispensável que a cidade tenha residentes, está a aumentar através de cidadãos estrangeiros que estão a mudar para a cidade, a dar-lhe vida e a alimentar a sua economia. E eu pergunto, com que direito é que um país nega a um casal, por exemplo, brasileiro, que se muda para cá, que vem trazer a sua capacidade de trabalho para este país e contribuir com o seu trabalho para impostos, com que direito é que este país nega a esse cidadão a compra de habitação própria? Não podemos ir por aí, é uma irresponsabilidade total. E se estivermos a falar no direito do português de ter a habitação, então qual é a solução para não caminharmos para essa dificuldade que antecipa? Portugal não está sozinho neste problema habitacional. É um problema global, como já vimos, e em particular da Europa. Portanto, se pudesse propor aqui uma, duas medidas no imediato, o que é que poderia ajudar a resolver o problema? Já foi aqui mencionado um estudo que alertava para este problema desde 2019. Há vários anos que a APPI tem vindo a defender, a Associação dos Promotores e Investidores Imobiliários tem vindo a definir que se aplique à construção nova para uma classe média nacional, portanto, para dirigir a um determinado segmento, a aplicação de uma taxa de IVA reduzida a 6%. Nós conhecemos o sucesso que foi
essa taxa para a reabilitação das nossas cidades, foi essa taxa que atraiu investidores, isto não interessa se são estrangeiros ou se são portugueses, foram investidores que, a seu risco e por sua conta, quiseram investir na reabilitação das nossas cidades, e nós temos os centros históricos incomparavelmente em melhor forma do que tínhamos há uma década atrás. Portanto, conhecemos perfeitamente essa receita, é só aplicá-la também a este setor. Muito obrigada, Pedro Vicente, também David Mourão Ferreira, Hugo Santos Ferreira, João Moreira. Chegamos ao fim deste debate e chegamos ao fim com esta ideia de responsabilização do Estado a vários níveis por esta habitação que deve ser de todos, mas com uma ideia concertada de que a carga fiscal penaliza o setor, a questão da habitação em várias linhas, desde a construção até ao cliente final. Ora, terminamos esta iniciativa precisamente ouvindo Marina Gonçalves, a Ministra da Habitação. Muito bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentar-vos e agradecer o convite para estar aqui e, sobretudo, agradecer a importância de promovermos estes debates, agradecer os debates em que falamos de habitação, de um direito fundamental, em que falamos de um pilar de Estado Social e onde vemos como é que, em conjunto, com os vários promotores, com o Estado, mas também com os privados, com o Estado nas suas várias vestes também, podemos promover mais e melhores políticas de habitação, que no fundo é este o grande desígnio que temos. Nós temos efetivamente uma prioridade política de dar resposta a todas as famílias que carecem de habitação e temos um desígnio político de construir melhores políticas de habitação. E isso é o que nos também deve unir, não apenas no debate, mas também na construção de novas respostas. O papel do Estado e a forma como o Estado deve intervir no mercado habitacional ou intervir nas respostas habitacionais foi variando ao longo das últimas décadas. Nós passamos de um papel mais interventivo de resposta imediata a situações mais necessárias ou mais urgentes de resolver para uma visão mais universal, mais transversal do direito à habitação e também da responsabilidade do Estado para garantir este direito. E essa é efetivamente uma mudança de paradigma na visão da habitação. É tratar a habitação como tratamos a saúde, como tratamos a educação, como tratamos a segurança social, tratar a habitação efetivamente como um pilar do Estado Social. E isto implica, por parte do Estado, a necessidade de olhar para aquilo que são os instrumentos que temos, a resposta que temos e qual é o objetivo a curto prazo e a médio prazo com essa resposta, no reforço dessa resposta. Nós hoje temos 2% do parque habitacional público assente do parque habitacional assente na resposta pública. E esse é o nosso primeiro grande objetivo estrutural, é nós conseguimos reforçar esta resposta. Não é um reforço para contrariar ou para ultrapassar aquilo que é o mercado privado que funciona, mas para complementar essa resposta e podermos chegar a mais agregados. E esse é o grande objetivo de política pública, é o grande objetivo do investimento público e é o grande objetivo que está assente no Plano de Recuperação e Resiliência. Por cá já passaram alguns autarcas onde falaram da experiência nos seus territórios, mas é nesta articulação, neste trabalho diário que fazemos, que será certamente possível dar mais e melhores respostas habitacionais às famílias. Enquanto não tivermos as famílias todas com uma resposta habitacional, com uma casa, com aquele que é o seu primeiro direito, não estamos efetivamente a fazer aquela que é a nossa responsabilidade, a concretizar aqueles que são os nossos desígnios. E por isso é que é tão importante e tantas vezes nós reforçamos que a nossa grande prioridade é esta, é, enquanto Estado, ser parte ativa na resolução do problema. Mas como dizia, e o PRR aliás é sinal disso mesmo, dessa prioridade, mas como dizia, este trabalho também não se faz sozinho e só nesta componente. Esta componente é fundamental, permite chegar às famílias mais carenciadas, permite chegar à classe média, chegar aos mais jovens, àqueles que hoje têm dificuldade em encontrar soluções para se autonomizar, para viver a sua vida de forma plena, mas é fundamental que estes instrumentos também se casem com aquele que é o mercado que hoje temos, com as respostas que hoje temos e que também com aquelas que venham a construir-se. E essa, também certamente já terão aqui falado sobre os vários problemas, mas sobretudo as várias soluções e os caminhos que temos estado a trabalhar, essa também é uma prioridade para nós. Nós temos um foco naquilo que é o investimento público, mas temos também a certeza que só com este complemento, com a resposta privada, com a promoção privada, é que seremos capazes de alargar e de responder às necessidades da população. A curto prazo, que é um objetivo mais imediato, mais urgente, mas para nós também mais necessário e aquele que nos coloca mais desafios de resolução, mas também do ponto de vista estrutural.
Temos trabalhado nos instrumentos como a habitação a custos controlados, na garantia, naquela que é uma grande reivindicação do setor e uma garantia do IVA a 6% na construção de soluções de arrendamento acessível. Eu deixo sempre aquele desafio, agora quero ver a obra no terreno, depois do trabalho que fizemos de concretização da portaria, daquilo que foi uma densificação e uma simplificação também da habitação a custos controlados. Agora é importante que coloquemos estas promoções no terreno, mas é neste trabalho continuado de procura de soluções de equilíbrios, porque fazemos também tudo com equilíbrios, que também seremos capazes de focar a política e focar a nova promoção e a promoção já existente nas políticas de habitação. Para nós é fundamental, seja na habitação pública, seja naquilo que são apoios públicos e programas públicos que criamos com o setor privado e cooperativo, é fundamental que estejamos a construir respostas para as famílias. E eu quando digo isto é porque nós temos de ser capazes de construir para as famílias que efetivamente carecem das respostas e compatíveis com os rendimentos das mesmas. E este é um desafio coletivo, é um desafio que nos vários debates que tiveram, e nestes debates é importante que o coloquemos como prioridade. Nós temos que ser capazes, nos vários instrumentos, de garantir que estamos a construir algo para alguém. E construir algo para alguém é precisamente esta articulação que falava, com os municípios, com o IRU, com o Estado na construção de mais habitação pública compatível, com os rendimentos e estável na sua duração e naquilo que é a resposta que damos às famílias, mas também nos instrumentos privados, com as promoções privadas, com o que já existe e com o que ainda vai ser criado, sermos capazes de criar instrumentos que permitam compatibilizar um mercado privado que existe e vai continuar a existir, e é importante que exista, com as necessidades da população. E às vezes parece mais fácil do que parece na sua concretização, mas sei também do envolvimento e da importância que todos os parceiros dão a este desígnio. E por isso, acho que esta é a grande mensagem que nós podemos passar neste debate e naquilo que é o trabalho que está em curso. O Estado tem aqui um papel fundamental, ativo, na concretização das políticas de habitação. Seja como promotor ativo, como garante o Estado nas suas várias vestes, garante respostas, com o reforço do parque habitacional público, e repetindo aqui a mensagem inicial, que é sem dúvida nenhuma a nossa prioridade, mas também enquanto parceiro e enquanto promotor de novas respostas, de novos instrumentos, ou de melhoria dos instrumentos existentes, como fizemos com a habitação a custos controlados, para garantir que aquilo que são as políticas de investimento privado e investimento cooperativo é também ele canalizado para as necessidades da população. Esse é um caminho que tem vindo a ser feito e que certamente continuaremos a fazê-lo, um equilíbrio que assenta muitas vezes numa conjugação daquelas que são as prioridades e os objetivos da política pública e dos respectivos promotores, dos vários promotores, mas para sermos capazes de criar novas respostas, de criar um novo modelo cooperativo, criarmos esta nova, impulsionar aquilo que foi um movimento muito importante depois do 25 de Abril, e também ser capaz, com o mercado privado, de criar novas soluções, melhores soluções para aquilo que são as necessidades da população. Este é o nosso papel, prioridade do Estado, prioridade naquilo que é a promoção pública e, ao mesmo tempo, a prioridade e este trabalho em conjunto com todos os outros promotores para garantir melhores condições de vida à população. É importante que nós não percamos este desígnio do direito à habitação, não percamos esta visão da habitação como um pilar do Estado Social, porque isto é o que nos fez inverter muito do nosso pensamento e o que nos fez tornar a habitação uma prioridade no nosso debate, uma prioridade do nosso dia-a-dia, daquilo que é a nossa ação política, a nossa ação pública. Não é algo assim tão assente na nossa sociedade nas últimas décadas, é algo que se foi construindo ao longo dos últimos anos, que se foi construindo com a criação de uma lei de base da habitação, com uma nova geração de políticas de habitação, com esta visão universal do direito à habitação, e isso é o que nós não podemos perder naquilo que é o trabalho a construir, e que é um trabalho que não se faz em 2, 3, 4 anos, é esta visão perene dos programas de habitação, esta necessidade de olharmos para a habitação como um primeiro direito e como um garante da nossa vida plena, e esta necessidade de, em conjunto, sermos capazes de garantir que todas as famílias têm acesso a uma habitação digna, a uma habitação compatível com os seus rendimentos. Este é um desafio, mas é um desafio coletivo, e se posso deixar essa mensagem também, certamente é a mensagem de que a nossa responsabilidade é garantir soluções de habitação para todos, garantir que todas as famílias têm habitação, mas também deixar o desafio de que para que isto se concretize é preciso uma intervenção de todos, e que todos somos parte
num mercado, um mercado tão heterogéneo, mas um mercado tão importante e que precisa de continuar a dar as suas respostas, que também ele se ajusta àquilo que são as necessidades habitacionais, seja através do mercado público, seja através do mercado corporativo, seja através do mercado privado. Eu cá estarei para continuar a trabalhar, a debater estes temas e também a trabalhar com todos os promotores e todos aqueles que são importantes neste desígnio da habitação, porque enquanto tivermos uma família sem acesso a uma habitação digna, não estamos a concretizar em pleno aquilo que é o nosso Estado Social, a nossa Constituição, e portanto isso é o que nos deve mover a cada passo que damos no nosso trabalho. Muito obrigada. Agradeço a presença da Ministra da Habitação e assim chegamos ao fim desta iniciativa em que falámos do papel da habitação e do setor imobiliário. Começámos por olhar para o mercado, para perceber quais são as expectativas para quem pretende comprar casa em 2023. Falámos também das questões da literacia, a necessária informação para uma decisão consciente, do papel dos mediadores e também do papel do Estado nesta questão tão importante como a habitação, que é um direito previsto na Constituição. Esperamos assim ter contribuído para uma melhor informação sobre o tema, para decisões tomadas, decisões conscientes. Muito obrigada por nos ter acompanhado e até uma próxima oportunidade.